Olá, crianças, tudo bem? Eu espero que sim. Olha só, a gente está programando o nosso retorno presencial e nós, é claro, queremos muito que você retorne com a gente. Para isso é importante que você tenha tomado a vacina da gripe. Se você ainda não tiver feito isso, converse com os seus pais para que a sua vacina seja providenciada. E além de tudo, né, é importante que você continue seguindo todas as recomendações, né, aqueles protocolos de saúde contra o Covid-19. Né? Permaneça em casa, evite aglomerações, faça a sua parte. Lave as mãos várias vezes ao dia com bastante água e sabão, utilize o álcool em gel e não se esqueça da máscara, é muito importante. Mantenha a sua máscara bem justinha ao seu rosto para que você evite a sua contaminação e também das outras pessoas, tá? Então, se sua máscara estiver larga, caindo para debaixo do nariz, para debaixo do queixo, providencie outra, né? Uma que fique bem justinha mesmo ao seu rosto, assim você garante a sua proteção, tá bom? Então, é importante que vocês continuem se cuidando, né? Então, não é porque a gente vai retornar que a pandemia acabou, não é isso. Infelizmente, ainda não acabou. Mas a gente vai continuar seguindo com todos os cuidados e fazendo sim a nossa parte, que é muito importante, tá? Assim, tudo isso a gente tenta eliminar o mais rápido possível, junto com a vacina da gripe, com a vacina do Covid e todas as outras ações tão importantes, ok? Muito bem. Olha só, as nossas rodas de conversa continuam e eu quero a sua participação todos os dias, às 11h30 da manhã e às 5 horas da tarde. Não deixe de participar, porque é um momento muito legal. A gente brinca, conversa sobre diversos assuntos, dá bastante risada, conta as novidades e eu tenho certeza que seus amigos ficarão muito felizes em te encontrar. Então, deixe salvo o número de WhatsApp da aba aí no seu aparelho, porque é através dele que você receberá o link e também outros comunicados que a aba precisa fazer a você, tá? Inclusive o do nosso retorno presencial. Se caso o número do seu telefone ou dos seus responsáveis tenha mudado, é importante que vocês avisem a aba e mantenham o seu cadastro atualizado, porque assim você não fica de fora de nenhuma informação. Olha só, hoje nós vamos treinar um importante movimento do balé, tá? É o développé. Eu já vou explicar para vocês tudinho como funciona esse movimento. Vamos lá? Então vamos aprender mais um movimento técnico e treiná-lo, não é? Então é muito importante que a gente repita várias vezes, que a gente entenda a técnica, a dinâmica do movimento e depois a gente faça vários exercícios e vai repetindo várias vezes. Então é muito comum numa aula de dança, numa aula de balé, a gente repetir os mesmos exercícios da aula anterior, da aula retrasada, porque é com a repetição que a gente vai aprimorando esses movimentos, tá? Então, é bem comum e é importante repetirmos os movimentos, tá? Então, vamos lá, gente. Olha só, como eu disse, hoje nós aprenderemos sobre o développé. Então, vou explicar a partir da primeira posição como é que esse movimento vai começar a acontecer. Então, quando eu falo para vocês que é muito importante a gente treinar os movimentos e que muitas vezes um movimento puxa o outro, né? Vocês vão entender agora que o développé acontece isso, tá? Então, eu preciso entender um movimento para que dele depois eu consiga fazer outro ou outros, ok? Então, vamos lá. Olha só. Então, partindo da primeira posição, e é um movimento que poderia muito bem partir da terceira, da quinta posição, sem problema nenhum, mas nós faremos aqui a partir da primeira. Então, o que vai acontecer? Olha só, a minha ponta do pé,
né, a ponta do meu pé, vai deslizar sobre a minha perna de base, né? Então eu fiz aqui um passê, tá vendo? Ó, um passê. E agora o développé, ele vai acontecer como? Eu vou estender o meu joelho para um grand battement. Olha lá, tá? E aí eu desço. Então essa descida, dependendo do exercício, eu posso parar aqui na ponta, né, e arrastar a minha perna para fechar, ou essa descida da minha perna, eu já vou fechar direto, arrastando o meu pé pelo chão, ok? Então, o développé é esse movimento de extensão do meu joelho, né, da flexão do joelho para o grand battement, tá? Então, vamos lá, ó, novamente. Então, a gente passou aqui pelo passê, então aqui é o passê, ok? Agora o développé, vou fazer ele à la seconde. Então eu vou estender o meu joelho, vou segurar e aí eu desço. E quando eu desço, eu tenho que pensar o seguinte, eu não posso despencar minha perna em direção ao chão. Eu tenho que descer crescendo mais do que quando eu fui, né? Eu tenho que elevar todo o meu peso lá para cima. Então minha perna tá lá, né? Eu fiz lá o développé. Então na minha descida, ó, eu vou crescendo, 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 crescendo até eu fechar. Quando eu fecho, vou repetir. Arrasto o meu pé pelo chão. E esse meu crescimento em direção ao teto, ele é importante para que a minha perna caiba debaixo do meu corpo, porque se a gente solta o peso do corpo lá em direção ao chão, a gente não sustenta o nosso peso, vai acontecer o que na hora de fechar? O meu joelho não vai ter espaço, a minha perna não vai ter espaço embaixo do meu corpo e o meu joelho vai fechar flexionado. E não é isso, ele tem que fechar estendido. E isso que eu tô falando para vocês é independente da posição que eu fechar. Então, se eu fechar na frente, se eu fechar ao lado, se eu fechar atrás, a gente tem sempre que sustentar o peso do corpo lá para cima, tá? Em todos os movimentos, a gente vai contra, a gente nunca despenca. A gente tem que pensar em como é que a gente finaliza o movimento, tá bom? Então, se eu pegar um exemplo aqui para vocês do trabalho de vocês em artes, né? Tanto com a professora Tarsila quanto com a professora Carol. Vocês não vão fazer um trabalho de qualquer jeito, não vão deixar tudo borrado, né? Sair fora da margem ou do desenho de vocês. Vocês não vão fazer isso, né? Então vocês vão finalizar com cuidado, vocês vão depois contornar, se for o caso. É a mesma coisa na dança. Então a gente tem que cuidar da nossa finalização, tá? Então vamos lá. Ó, outra informação importante é o seguinte. É lógico que a gente está treinando, né? Mas é importante que o nosso développé, olha só, vou fazer lá um movimento. Eu preciso estender o meu joelho pelo menos na mesma altura. Então, isso significa que eu vou precisar fazer uma força, né? Para segurar minha perna na altura do joelho. Então, daqui, ó, o meu joelho, teoricamente, ele tem que ficar parado e quem vai é a minha perna, tá? Eu não posso fazer isso aqui. Dentro da técnica, eu não posso fazer isso. Ó, o meu joelho tá aqui e eu estendo aqui para baixo. Não, é da mesma altura para cima. Sempre do mesmo para cima, tá? Ao lado é a mesma coisa, ó, eu não posso daqui vir para cá, tá? Então eu tenho que daqui vir pelo menos para cá, tá? Na mesma altura do joelho. Mas Ana, eu ainda não tenho essa força na perna. Ok, para começar não tem problema. Então quando a gente está começando, a gente faz mesmo um pouquinho mais baixo, tudo bem. Isso é aceitável, né, no começo. Mas eu preciso falar para vocês que isso faz parte da técnica, que geralmente a gente não pode permitir isso, tá? Então, vou fazer agora aqui com a outra perna. Então, tudo bem, ó, quem tá lá, né? Principalmente as crianças mais novas, a gente vai treinar, a gente vai deslizar o pé pela perna
E aí, ok, gente, então, eu não consigo estender meu joelho, né, sem eu mexer aqui o quadril, porque é outra coisa também, a gente não pode fazer o movimento também todo torto. Assim não, tá errado, né? Então, eu preciso estender meu joelho lá na direção, não consigo, não tenho força. Tudo bem, gente, vamos fazendo um pouquinho mais baixo. À medida que a gente vai treinando, à medida que a gente vai repetindo esse movimento, a gente vai subindo, tentando subir um pouquinho, cada vez mais a perna, né? Cada aula um pouquinho mais, cada aula um pouquinho mais. Assim também a gente está fortalecendo a nossa musculatura. E é só a musculatura da coxa que está envolvida nesse movimento? Não, tem a musculatura da coxa, a musculatura do abdômen, a musculatura das costas, né? Tem um grande número de músculos aí envolvidos nesse movimento, ok? É isso. Então, essa é a explicação básica do développé. Não se esqueçam, développé é esse movimento de estender o joelho, né? Levar nossa perna para longe, manda o pé numa direção infinita lá no final, tá? Manda ele lá para longe, né? Então, eu tenho que pensar nisso, ó. Eu não vou parar o meu movimento, deixar o pé pela metade, não. Eu vou estender como se alguém estivesse puxando a minha perna lá para longe. É essa a intenção que eu tenho que colocar no movimento, tá? Bom, então agora nós vamos treinar o développé em uma sequência, como se nós estivéssemos fazendo esse exercício no centro da nossa sala, tá bom? Então vem comigo para aprender. Muito bem, então vamos começar, ó. Vamos manter os pés na primeira posição, porque eu quero, o meu foco hoje tá no movimento, tá? Então, outro dia que eu repeti esse mesmo movimento, o développé, em outra sequência, a gente pode experimentar em outras posições, né? Na terceira posição, por exemplo, tá? Então, vamos manter aqui na primeira posição e vamos sempre ficar atentos àquilo que eu tô falando desde o começo da aula. Manter o peso do corpo lá para cima. Sabe aquilo que eu sempre falo na nossa aula de Pilates? Que tem um fiozinho que te puxa lá pro teto? Então, esse fiozinho vai puxar a gente hoje o tempo todo. A gente precisa manter esse crescimento vertical do nosso corpo, tá bom? Então a gente precisa liberar a nossa perna, né, para ela não sofrer todo o peso do tronco e dos braços, tá bom? Enfim, então vamos lá, olha só. Primeira posição, braços em brabá. Introdução da música, então nós faremos a preparação. As meninas vão manter os braços na cintura, as mãos, não é? E os meninos as mãos para trás, ok? Muito bem. Então vamos iniciar com a perna direita. Vamos fazer um passê em 2 tempos. Então eu vou arrastar a pontinha do meu pé até o meu joelho, ó, em 2 tempos. Então, 1, 2. Agora eu vou fazer um développé devant, um développé para frente, também em 2 tempos. Então eu estendo, ó, 3, 4. Vou colocar a ponté lá no chão, 5, 6 e nesse momento, aquilo que eu falei lá na explicação, não vou deixar a minha perna despencar, vou fazer uma força danada para segurar minha perna aqui 2 tempos, para eu descer com controle. E aí no 7 e 8 eu arrasto meu pé pelo chão para fechar. Assim como eu já expliquei para vocês no Tandi, no GT, no Grand Batiment. Tá vendo como a gente usa, né? Ótimo. E aí a gente repete a mesma coisa para frente de novo. Então vamos, ó. E 1, 2. Développé. 3, 4. Ponté. 5, 6. Arrasta 7, 8. E agora vamos fazer a mesma coisa à la seconde. Para o lado. Deixa eu vir um pouquinho para cá. Então vamos lá. Arrastou. E 1,
2, développé, ó, cresce, manda lá para cima o peso. 3, 4, ponte, 5, 6 e arrasta 7, 8. E mais uma vez, e 1, 2, développé, 3, 4, ponte, 5, 6 e arrasta 7, 8, tá? Cuidado na hora lá de fazer o développé para não desencaixar o quadril, não virar o calcanhar, né? Precisa manter tudo alinhadinho. Essa foi a nossa primeira parte, porque vocês vão reparar que a música não vai ter acabado. Vamos continuar então. A segunda parte vai ser um pouquinho diferente, tá? Metade vai ser igual e o restante diferente. Então, vamos repetir para frente, vai ficar assim, ó, segunda parte. E 1, 2, estendo 3, 4, até que é igual. 5, apoio a ponta no chão. Subo novamente um gravante-mão. 6, ponho ponte, 7 e arrasto 8. Ah, mas Ana, esse aqui é muito pesado. É, então, ó, vamos fortalecer aqui a nossa amiga coxa, tá? Então, desse aqui a gente faz uma vez para frente e agora uma vez para o lado. Então, eu arrasto 1, 2, développé, 3, 4, ponta, 5, sobe, 6, ponta, 7, fecha, 8. Maravilha! Aí sim, a música vai terminar. E nós vamos, então, repetir a mesma coisa, essa sequência todinha, primeira e segunda parte, para o lado esquerdo, tá bom? Então, aquilo que eu sempre falo, caso você esteja com alguma dúvida, volte o vídeo, repita toda a explicação, né? Também a explicação do nosso exercício. E aí, quando você estiver pronto, você venha fazer junto comigo na música. Muito bem, crianças! Hoje então nós treinamos o développé. E aí, o que vocês acharam? Coloquem para mim aqui nos comentários. Primeiro o seu nome completo e depois qual foi a sua impressão em relação à nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu também tenha contribuído mais um pouquinho com vocês. E outra coisa, hein? Não deixe de seguir a página da aba lá no Instagram. Todos os dias tem postagens super legais que vocês vão adorar. Dá uma passadinha por lá, curta essas postagens e fique acompanhando. Cada dia uma novidade. E eu espero por todos vocês lá na nossa roda de conversa e aqui no canal para a nossa próxima aula.
Um beijo, até lá!